E aí, tudo certo? Material de anotação nas mãos? Podemos começar? Então vamos lá. Vítima de um atentado realizado pelo soldado Marcelino Bispo durante a cerimônia de recepção das tropas vitoriosas que retornavam de Canudos em 5 de novembro de 1897, Prudente de Moraes declarou estado de sítio, desconfiando de uma conspiração florianista. Embora nada de concreto tivesse sido provado, realizou violenta perseguição policial aos inimigos do regime. Foi nesse momento que as oligarquias conseguiram garantir a concretização de seu projeto hegemônico, na medida em que o florianismo começava a se esfacelar como alternativa política. A posse do presidente seguinte, Campos Salles, paulista e cafeicultor, iniciou um poderoso domínio oligárquico na política brasileira. Desde o final do período colonial, o domínio oligárquico vinha se estruturando no exercício do poder por intermédio de uma parte da elite agrária brasileira, embora muitas vezes de forma indireta, como durante a monarquia. Nessa época, a centralização política e a decorrente dependência de uma burocracia imperial impediam que os latifundiários exercessem um domínio pleno sobre os mecanismos políticos. Embora a vasta burocracia imperial fosse recrutar em meio às elites, elas muitas vezes eram tradicionais e não tão poderosas do ponto de vista econômico, como a elite nordestina, agarrando-se a seus cargos como forma de evitar um enfraquecimento ainda maior. A situação tornou-se incontrolável a partir da expansão da lavoura do café. A nova riqueza econômica do país rumo ao oeste paulista e da consequente formação de uma nova aristocracia cafeeira, menos dependente da escravidão, que começou a questionar os antigos mecanismos políticos imperiais. Daí, o advento da República. Os governos do período da República Oligárquica são Campos Salles, Rodrigues Alves, Afonso Pena, Nilo Peçanha e Hermes da Fonseca. A partir de Campos Salles, as oligarquias exerceram o poder de forma direta, principalmente por meio do seu setor mais avançado, o dos fazendeiros de café. Porém, foi justamente nesse período que começou a crise do café, com a queda brutal e constante dos preços do produto no mercado mundial. Não deixa de ser curioso que justamente no momento em que a oligarquia cafeeira assumiu plenamente o controle político do país, suas bases econômicas estivessem sendo corroídas. Boa parte da história econômica do período pode ser resumida na ação do Estado em financiar o sucesso da cafeicultura ou, em outros termos, transferir os recursos do país para os cafeicultores. A queda nos preços do café no mercado internacional abalou a economia do país, uma vez que, por volta de 1900, o produto correspondia a mais de 56% do valor das exportações brasileiras. Um dos efeitos da crise era a impossibilidade de pagar a dívida externa que vinha crescendo desde a independência. Ao mesmo tempo, a excessiva emissão de moeda nos primeiros anos da República, agravada pelo déficit crônico na receita governamental, acabava por produzir inflação. Campos Salles enfrentou o problema com novos empréstimos para pagar os juros da dívida, em troca de um acordo com os credores para sanear a economia brasileira. A garantia do empréstimo era a receita pública futura das taxas de alfândega, da Estrada de Ferro Central do Brasil e do serviço de abastecimento de água do Rio de Janeiro. Essa política ficou conhecida como Funding Loan. O Funding Loan representou uma moratória, ou seja, em troca de uma suspensão temporária no pagamento da dívida externa, concordava-se com o seu aumento e a ampliação dos prazos para pagá-la. Nos primeiros anos após a assinatura do acordo, o país viveu um período de relativa tranquilidade econômica. Entretanto, as causas da crise se mantiveram e logo o problema voltou à tona, obrigando a um novo acordo com os banqueiros no mandato do Hermes da Fonseca. Para o saneamento financeiro, Campos Salles contou com a atuação do ministro da Fazenda, Joaquim Murtinho, encarregado do combate à inflação. Uma das medidas tomadas foi a redução de gastos do governo, paralisando quase totalmente as obras públicas.
e aumentando os impostos com novas taxas, especialmente sobre os produtos de consumo. Com equilíbrio orçamentário, o governo pôde reduzir drasticamente a emissão do papel moeda, obtendo algum resultado na queda da inflação. Mas seus desdobramentos sobre a economia nacional colocaram dúvidas sobre o sucesso do plano. A diminuição em volume do meio circulante levou à recessão, com uma queda acentuada da atividade econômica em todo o país. A elevação indiscriminada dos impostos acabou por atingir todas as categorias sociais, principalmente os setores mais humildes, que não tinham como se defender. E, além disso, enfrentavam o desemprego cada vez maior por causa da recessão. A valorização cambial da moeda, o mil-réis, por sua vez, acabou barateando os produtos importados, em sua maioria industrializados, o que dificultou a sobrevivência da frágil indústria nacional. Para combater a desvalorização do café originada pelo excesso de produção mundial, na qual o Brasil ocupava o primeiro lugar, os cafeicultores reuniram-se em 1906 na cidade de Taubaté. Combinou-se um plano de intervenção governamental na cafeicultura, com o objetivo de promover a elevação dos preços do produto e, assim, assegurar os lucros dos produtores. O acordo ficou conhecido como Convênio de Taubaté. Os governadores dos 3 principais estados produtores, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, concordaram em comprar toda a produção cafeeira e criar estoques reguladores. Os produtores não perderiam seus lucros, pois o café seria vendido de qualquer maneira. E o preço internacional seria mantido, pois o governo só venderia o produto dos estoques reguladores no mercado internacional conforme surgisse a demanda. Isso porque, havendo uma superoferta internacional do produto, seu preço tenderia a cair. A oligarquia cafeeira havia encontrado um meio de evitar, ainda que temporariamente e por meios artificiais, a decadência econômica. A princípio, o café se valorizou. A economia do país, no entanto, foi prejudicada. O café era comprado dos fazendeiros por um elevado preço fixo. E isso só foi possível graças a um volumoso empréstimo externo feito pelos governos estaduais, envolvendo bancos ingleses e também norte-americanos que iniciavam suas operações no Brasil. Além disso, se a demanda internacional não fosse suficiente, os estoques teriam de ser destruídos, transferindo os prejuízos para o governo e socializando as perdas para toda a população. Outro problema é que o Brasil não era o único país produtor de café. A própria elevação dos preços no mercado internacional acabou por estimular a produção de café em outros países, aumentando a concorrência e levando o plano ao naufrágio. A política de valorização do café adotada pelos 3 principais estados produtores chegou a ser proposta ao governo federal, mas foi repudiada em 1906 pelo então presidente Rodrigues Alves, que alegou a necessidade de conter gastos e deter a inflação, herança das políticas de Campos Salles e seu ministro Joaquim Murtinho. No entanto, o novo presidente Afonso Pena, empossado no mesmo ano, promoveu a adoção da política de valorização do café pelo governo federal. O mesmo fizeram seus sucessores, pelo menos até Arthur Bernardes, quando o estado de São Paulo passou a bancar sozinho a política de valorização. Mas não tinha uma alternativa ao café? O desenvolvimento da indústria em diversos países era intenso no início do século XX, podendo-se falar de uma segunda revolução industrial que já vinha ocorrendo desde meados do século anterior. Novos setores industriais emergiam e outros se aprimoraram tecnologicamente, acarretando novas demandas de matéria-prima. Tradicionalmente integrado à economia capitalista como área dependente e produtora de matérias-primas, o Brasil passou a suprir parte das novas necessidades da indústria. Uma delas foi a borracha, produto fundamental para a próspera indústria de pneumáticos e de automóveis. A borracha, contudo, jamais ocupou o lugar do café na economia brasileira. Caracterizou-se como um surto econômico, que teve seu início, apogeu e decadência em aproximadamente 50 anos. Mesmo assim, a economia da borracha acabou provocando um problema entre o Brasil e a Bolívia em 1903, quando trabalhadores brasileiros ocuparam o Acre,
território até então boliviano. Depois de contendas com o exército daquele país, brasileiros e bolivianos assinaram um acordo, o Tratado de Petrópolis, segundo o qual o Brasil anexaria o Acre e, em troca, pagaria uma pesada indenização de 2 milhões de libras esterlinas. Bom, não vamos ter revolta diante de todo esse caos? Claro que vamos, mas já é assunto para a próxima aula. Até mais.